Você tem curiosidade para saber qual que é o custo de vida de morar aqui em Cork, na Irlanda? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou contar para vocês qual que é o meu custo de vida e eu quero saber no final se vocês acharam caro ou barato. Oiê, se você ainda não me conhece, eu sou a Ala e eu sou intercambista de inglês aqui na Irlanda. Nesse diário de intercambista, eu mostro para vocês como é a vida real de uma intercambista de inglês aqui na Irlanda, desde o momento que eu estava lá no Brasil me preparando para esse grande momento, até esse momento que eu estou aqui em Cork, na Irlanda. Então, se você não assistiu os outros vídeos da série, eu recomendo fortemente que você assista. Você vai estar por dentro de todos os detalhes de como é ser um intercambista, de como é essa preparação da ansiedade, dessa sensação, né, de deixar sua casa e morar em outro país, também de estudar inglês e também de outras partes muito boas de fazer um intercâmbio, porque lá na série tem todos os vídeos desde o momento que eu estava me preparando no Brasil para vir para cá até esse momento agora que eu conto para vocês o meu custo de vida, mas tem outros vídeos muito legais. O dia do embarque, como arrumar a mala, qual que é o meu gasto no mercado, como é que é a minha escola. Então tem muita coisa, muito conteúdo legal na série Diários de um Intercambista. E se você não é inscrito aqui no canal da Trip, por favor se inscreva, porque tem muito conteúdo bom, não só do Diários de um Intercambista, mas também de outros intercâmbios que a Trip trabalha. E também não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e assistir o vídeo até o final para me dizer se você achou caro ou barato o meu custo de vida. No momento que eu estou gravando esse vídeo é novembro de 2024 e o salário mínimo aqui na Irlanda é de 12,70 por hora. Diferentemente do Brasil, que a gente recebe por mês, claro que tem um valor de hora lá do salário, mas aqui a gente recebe por hora. Então, quanto mais horas você trabalhar, mais você vai receber. Nós, estudantes de inglês, temos permissão de trabalho de 20 horas semanais. Então, com 20 horas, a gente recebe as nossas 20 horas, né, do nosso trabalho e recebe no mínimo 12,70 por hora. Claro que você pode receber mais, como é o meu caso, que eu recebo 13,84 por hora no meu trabalho. Então, esse fato de ganhar mais ou menos que o mínimo vai depender muito do seu trabalho e do que você faz. Eu trabalho dentro do trem, eu sou a moça do Harry Potter que passa na série, no primeiro filme dizendo guloseimas pro Harry, e o Harry, Hermione e o Rony, eles compram algumas coisas do carrinho. Eu sou essa moça, só que eu vendo café e chá e outras coisinhas, nada comparado ao Harry Potter. Mas eu sempre falo do Harry Potter porque eu acho que é muito fácil de criar essa conexão, de saber o que é. Mas agora chega de Harry Potter, vamos falar dos meus custos de vida. É importante mencionar para vocês, primeiramente, que Cork é uma cidade menor que Dublin, então o custo de vida aqui em Cork vai ser um pouco menor que Dublin e também vai ser um pouco mais caro, por exemplo, que Limerick, que é uma outra cidade aqui da Irlanda, que você também pode fazer intercâmbio. E também outra coisa que é importante mencionar, que eu vim em casal, então o meu custo de vida é meu e do meu marido. Então, as nossas contas, os nossos salários, o dinheiro que a gente recebe aqui é tudo junto. Então, o meu custo de vida é baseado na minha vida e do meu marido. Seja no Brasil, seja na Irlanda, em qualquer lugar do mundo, o maior peso no orçamento das famílias é o aluguel. E aqui na Irlanda, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, vou ficar sabendo agora, existe uma crise de acomodação. Existe crise de acomodação em outros países também, mas aqui na Irlanda também é muito forte, tanto porque tem muita gente aqui e também porque a comunidade brasileira aqui na Irlanda, ela fala muito sobre isso. A crise de acomodação, ela é bem complicada porque faz com que os preços vão nas alturas, né? Tem muita procura e também os preços, os landlords, que são os proprietários dos imóveis, quem aluga os imóveis, eles acabam colocando o preço lá em cima do aluguel, porque tem muita gente procurando. Então, todo mundo precisa de um lugar para morar, então as pessoas vão pagar o preço que for para ter um teto sobre as suas cabeças. E nessa questão do aluguel, existem várias coisas que eu quero pontuar aqui antes de dizer o valor que eu pago. Primeira coisa é que eu
moro num estúdio com meu marido, então eu não preciso dividir casa. Eu e meu marido, a gente tem um espaço só para nós, um banheiro só para nós, uma cozinha só para nós, e a gente não precisa dividir a cozinha, o banheiro com outras pessoas. Se você for dividir casa com outras pessoas, claro que vai ser mais barato, mas também pode ser mais caro, porque ultimamente os preços dos quartos em casas compartilhadas tá quase batendo o preço que eu pago aqui no estúdio. Então, isso é uma questão de estilo. Se você está preparado para morar mais longe, você vai pagar mais barato. Se você quer dividir uma casa morando longe, você vai pagar mais barato ainda. Então, são escolhas, né? A gente escolheu estar num lugar só nosso e também estar próximo ao centro, porque a gente não quer depender do ônibus, o ônibus atrasa, é tempo de deslocamento, então a gente preferiu pagar mais caro por isso. Então, pontuando todas essas coisas, o valor que eu pago de aluguel aqui no meu estúdio é de 1.500 euros por mês, mais bills a cada 2 meses, que é a energia e o gás e a internet, que é compartilhada com todo mundo. O estúdio que eu moro é uma casa que foi dividida em estúdios, são 4 estúdios, então eu divido a luz, né, das partes comuns e o gás, enfim, com todo mundo aqui. E a gente não sei muito bem dizer quanto que é por, por mês, porque a gente ainda não recebeu a nossa primeira conta, mas pelo que me falaram antes, é em torno de 50 euros por mês para cada um. Então, é mais ou menos esse valor que você vai pagar. Claro que você vai pagar mais barato dependendo da sua acomodação ou mais caro, né? Então, a gente não conta muito com essas bills porque ela é a cada 2 meses, a gente não tem como mensurar, então a gente só conta os 1.500. E o segundo maior gasto que eu tenho aqui morando em Cork, na Irlanda, e isso é em todo lugar do mundo também, porque a gente precisa comer, é com a alimentação. Existem muitas formas de economizar aqui em Cork, na Irlanda, e também existem formas de gastar muito dinheiro, né? Por exemplo, se você sair todo dia para comer fora, você vai acabar gastando muito mais do que se você cozinhar a sua própria comida. E também se você comer só porcaria, fast food, miojo, você vai economizar muito mais do que comer uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Eu e meu marido, a gente gasta em torno de 100 euros por semana em alimentação, já incluído a comida que a gente eventualmente come fora de casa, né? Esse valor, a gente tenta sempre comer comida mais saudável, comer mais carne, vegetais, frutas, iogurte. A gente não come tanta porcaria, comida enlatada, comida congelada, comida pré-pronta, porque isso tem muitos aditivos, né? Mas a gente acaba comendo alguma coisinha, tipo, principalmente doce, chocolate, sorvete, que aqui é muito barato. A gente acaba comendo no nosso dia a dia, né? Mas a gente sempre tenta comer fazer uma refeição mais equilibrada, né? Mais carne, vegetais, frutas, arroz, feijão, porque isso é o que a gente comia no Brasil e a gente tentou manter o mesmo padrão. Claro que comer carne, comer essas coisas vai ser um pouquinho mais caro do que só comer, por exemplo, miojo, mas ainda assim vale a pena pela nossa saúde, né? Então a gente gasta em torno de 100 euros por semana na alimentação. E você pode pensar, nossa, que caro, mas é 2 pessoas, então daria em torno de 50 euros por pessoa, né, por semana, para fazer as nossas refeições, né, almoço, café, janta, lanches também, e eventualmente se a gente precisa comer fora. E isso é importante falar, que sempre nos mercados tem uma seção de produtos reduzidos, que são os produtos que estão por vencer. Então ali também tu consegue comprar várias coisas e economizar. E claro, também, gente, a gente às vezes extrapola, né? Se a gente quiser comer alguma coisinha diferente, aí se a gente quiser, por exemplo, comer um salmão, alguma coisa assim, que aqui não é tão caro quanto no Brasil, a gente vai comer, porque a gente tá aqui. Porque a gente não fica tentando muito assim, ai, não, vou comer, economizar tanto na comida. Não, a gente economiza no que dá, mas a gente tenta ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável.
E agora vai ser alguns tópicos, né, do orçamento, do custo de vida, que é a questão do transporte. O transporte, ele é muito relativo, como eu falei pra vocês antes, se vocês optarem por morar mais longe, vocês vão gastar mais com transporte do que se vocês morarem próximo ao centro, né? Vocês vão ter que analisar o que vocês preferem gastar, se é mais no ônibus ou no aluguel. Aqui, como a gente mora bem próximo ao centro, bem próximo à nossa escola, a gente também consegue ir a pé eu consigo ir a pé pro meu trabalho, o meu marido também, num deles, claro. A gente não gasta tanto em transporte, então a gente colocou 10 euros por semana, contando nós dois, mas eu não ando de ônibus mais. Desde que a gente veio morar aqui, eu praticamente não andei mais de ônibus, então é um valor que eu não gasto tanto, mas para um dos trabalhos do meu marido, ele vai de ônibus, que é um pouco afastado, então ele vai todo dia e volta de ônibus. Isso dá 65 centavos por vez, né? Então dá 1 euro e pouquinho por dia. Em torno de uns 5 euros, assim, pra ele ir e voltar. Então a gente colocou 10 euros pra contando os dois, mas a gente não gasta tudo isso. E só pra contextualizar, antes, quando a gente morava mais longe, o nosso gasto ele era bem maior com o transporte, dava em torno de mais de 20 euros por semana cada um, então era em torno de 40 e poucos euros por semana. Isso é um valor bem alto, né? Se você for comparado por mês, isso já dá quase 100 euros, né? Porque dá 80 euros. Então você tem que avaliar o que vai ser melhor para você, porque às vezes você tem que pegar o ônibus para ir para escola, o ônibus para ir trabalhar, para voltar. Então acaba sendo mais complicado, né? Até pela questão do tempo. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Trip. E também, se você ficou interessado em fazer o intercâmbio, em tirar esse sonho do papel, não deixe de clicar aqui no link da descrição, porque você vai ser direcionado para o pessoal da Trip, que eles vão tirar todas as dúvidas que você tiver sobre intercâmbio, o que eu faço, quais países que eu posso ir. O pessoal da Trip está preparado para te ajudar com tudo que for necessário. E também não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também de compartilhar com seus amigos que estão pensando em vir estudar aqui na Irlanda, para ele já estar preparado mais ou menos como é um custo de vida aqui em Cork, na Irlanda, vivendo em casal em 2024. Aqui na Irlanda a gente não precisa pagar água, né? É uma coisa maravilhosa. Então a gente não tem esse custo aqui na nossa acomodação. Mas a gente tem um custo de internet, que a gente tem do celular, que é o plano de celular que a gente tem. Eu tenho um, meu marido tem outro. E é 20 euros por mês, assim, a cada 28 dias é 20 euros cada um. Então dá 40 euros, mais ou menos a cada 28 dias, por mês, mas vamos dizer assim, de plano de internet. E o plano de internet, mesmo que você tenha na sua casa, vale muito a pena ter no celular, porque você vai usar o celular para tudo, seja usando o Google Maps, seja para checar o horário do ônibus, conversar com as pessoas, seja para pedir um Uber, caso vocês precisem, e também porque é muito mais fácil você usar o Google Tradutor, né, se você tem internet. Então, a internet é assim, ó, um requisito básico de sobrevivência daqui da Irlanda. E o plano que eu tenho, que é da Tree, ele é 20 euros. Então é um plano assim super acessível, dura o mês todo, a internet é muito boa e consigo fazer tudo, assistir vídeo, assistir Netflix, inclusive até jogar. Meu marido já usou a internet da Tree pra jogar e também eu já usei pra subir vídeo no meu canal do YouTube que eu tenho, né? Então é uma internet super boa. Apesar da gente ter internet aqui na nossa acomodação, a gente opta por manter o plano de internet porque é essencial. Tem um outro gasto que ele é muito, muito relativo, gente. Eu vou dizer uma média pra vocês, mas isso quase nunca é a média que a gente gasta, porque vai depender muito do que a gente faz, que é a questão do lazer. Existem lazeres que a gente gasta rios de dinheiro e tem lazeres que a gente gasta muito pouco. Por exemplo, livros. Eu amo comprar livros, então é um lazer que eu tenho
e eu paguei 5 euros nesse livro aqui. Mas tem outros lazeres que você vai gastar mais. Por exemplo, se você sair pra jantar, se você sair pra uma festa, se você sair pra beber no bar com os amigos, você vai gastar muito mais que 5 euros, né? Então, eu não. As últimas vezes que a gente saiu, a gente gastou em torno de 40 euros pra nós dois, assim, economizando, tá? Porque se você quiser, você pode gastar muito mais. E é legal sair com os amigos e tal, mas não toda semana, não todo mês, assim, não toda hora, porque isso realmente pesa no orçamento, né? O lazer. E a gente precisa de lazer. E também, se você não quiser fazer nada, só assistir Netflix, também é um lazer que você tem, vai ser um preço super acessível, né? Porque, se eu não me engano, eu utilizo a minha conta que eu tinha do Brasil, então não faço nem ideia de quanto que é o valor da Netflix aqui, mas acredito que não seja um valor tão caro por mês. Mas eu e meu marido, a gente estipulou em torno de 100 euros por mês de lazer, contando coisas que a gente gosta de fazer. Sair, comprar livros, enfim, né, pagar um stream, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem saído muito, e a gente não paga outros streamings aqui na Irlanda. A gente só mantém os streamings que a gente tinha do Brasil. E eu compro livros. E também a gente inclui nesses lazeres os cafezinhos que a gente pega de vez em quando. Então, é uma coisa muito variável, né? Porque tem meses que a gente vai sair mais, tem meses que a gente vai fazer mais coisas e tem meses que a gente vai fazer menos, né? Não vai chegar a esse valor que a gente estipulou, né? De 100 euros por mês. Daria em torno de 25 euros por semana. E esses são os nossos principais gastos morando aqui em Cork, na Irlanda. Lembrando que eu sou intercambista de inglês aqui em Cork, na Irlanda. E eu compartilho aqui nessa série Diários de um Intercambista toda a minha jornada como intercambista, desde o momento que eu comecei a planejar o intercâmbio até agora. E existem duas outras coisinhas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que não entram na questão do custo de vida, porque isso é uma coisa muito particular, é uma coisa que depende muito de pessoa para pessoa. A primeira é sobre aquisição de produtos, né? Roupa, maquiagem, para mulheres, né? Produtos eletrônicos e outras coisas que a gente acaba comprando aqui quando precisa ou, enfim, quando quer, né, para comprar. Isso eu não coloco no nosso orçamento. A gente tem um valor específico para isso no nosso orçamento, mas não é todo mês que a gente gasta com isso, né? Não é todo mês que a gente compra roupa, não é todo mês que a gente compra um eletrônico ou alguma coisa nesse sentido. Então, esse eu tirei do custo de vida porque é uma coisa muito particular. Tem vezes que a gente vai gastar mais e tem vezes que a gente vai gastar menos, né? Por exemplo, tu vai ali na Pennes, compra uma blusinha de 2 euros. Ok, ninguém vai ficar mais pobre por isso. Mas, por exemplo, você compra um notebook novo, um tablet, um celular novo, é um valor mais alto. Então, eu não coloquei isso porque, primeiro, a gente não gastou muito em coisas caras, assim. A única coisa que a gente acabou comprando aqui foi uma cafeteira Dolce Gusto, porque a gente gosta muito de café e a gente estava gastando demais em café fora. Então, a gente optou por comprar uma cafeteira Dolce Gusto pra gente ter em casa, que acabou sendo mais barato do que comprar café toda hora fora. E também roupas é uma coisa que cada um vai ter que ver, né? Um casaco bom a gente vai acabar gastando um pouquinho mais, ou um casaco, né, waterproof, porque aqui chove bastante, a gente tá na Irlanda. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar, né? Cada um vai ter que analisar no seu custo de vida, no seu orçamento. E isso a gente coloca fora porque são gastos esporádicos. E outra coisa também é em questão de viagens. Também entra como lazer, e como eu falei pra vocês, tem meses que a gente vai gastar mais do que outros por conta das viagens, né? Viagem é um lazer, não só pra ticar lá, ai, visitei tal país, mas é um lazer.
Recentemente eu fiz a minha primeira viagem morando aqui na Irlanda, que eu e meu marido, a gente foi para Edimburgo e a gente, no total, gastou mais ou menos 350 € em 2 dias na capital da Escócia, que é Edimburgo. E aqui eu queria ponderar. Existem pessoas que gastam mais, tem pessoas que gastam menos em viagens. A gente optou por fazer uma viagem mais ou menos confortável. A gente viajou de Ryanair, que é a queridinha dos intercambistas aqui em Cork, na Irlanda, ou na verdade não só em Cork, em toda a Irlanda, porque é uma companhia que tem voos muito baratos. Às vezes consegue pagar 15 € e de volta para viajar para outro país. Então, por isso que ela é muito barata mesmo. A gente viajou de Ryanair, nosso voo, nós dois, né? Ida e volta foi 90 €. Nós dois, a gente pagou um pouquinho a mais, mas ainda assim ok. A gente ficou em hotel, só que meu marido ele trabalha no hotel, então a gente tinha desconto na diária do hotel. Então, se não fosse isso, a gente provavelmente teria ficado ou no hostel ou num hotel mais baratinho. Esse era um hotel bem bom, com café da manhã incluso e tal. E a gente não economizou na comida. E também a gente comeu tudo que a gente queria. Enfim, não comemos meal do mercado. A gente optou por comer em restaurantes. A gente tomou café lá. Então a gente não gastou tão pouco assim, mas também a gente não economizou na questão da comida. A gente não gastou em transporte lá. A gente fez uma visita, né? Não é visita, a gente visitou uma atração apenas paga, as outras eram todas de graça. E a cidade é linda, perfeita, assim, só de andar na rua é uma viagem, assim, no tempo, de tão legal que é a cidade, tem tanta história. Mas o vídeo não é sobre viagens, né? É sobre o custo de vida. Então, as viagens é uma coisa que vocês vão planejando com o tempo, enfim, né? E vocês vão ter que analisar o que vai caber no seu orçamento. Por isso que eu não coloquei aqui no custo de vida, porque é uma coisa muito particular. Porque se você não quiser viajar, tudo certo. Se você quiser viajar todo mês, tudo certo também, né? Vai depender muito do seu estilo de vida, da sua vida, né? Aqui é uma base de quanto que custa morar aqui em casal em Cork, na Irlanda. Mas, se você vem solteiro, se o seu estilo de vida é diferente, você pode gastar bem mais ou bem menos. No total, o meu custo de vida e do meu marido deu 2.080 € por mês. Vou arredondar para 2.100 € por mês, por conta ali das bills, que a gente não sabe ainda quanto que vai dar. E esse é o valor que a gente gasta por mês morando aqui em casal. Lembrando que eu ganho mais que o mínimo, eu ganho 13,84 e o mínimo é de 12,70 por hora. Agora, em novembro de 2024, em 2025 o salário mínimo ele vai aumentar, então já é uma coisa para socorrer os nossos corações de intercambistas. E o meu marido, ele também ganha um pouco mais que o mínimo. Então, a gente trabalhando 20 horas, nós dois, né? E ele trabalha em mais de um lugar, eu também trabalho em mais de um lugar. A gente consegue ter uma boa vida aqui. A gente consegue guardar dinheiro, a gente consegue fazer as coisas que a gente quer e a gente consegue pagar os luxos que a gente acha que é importante. Como, por exemplo, morar num lugar só pra gente, morar perto do centro, comer bem. E isso é uma coisa que é muito particular de cada um. Cada um vai ter que ver qual que é as suas prioridades, né? E se você quiser economizar bastante para guardar dinheiro, tá tudo certo. Não é o nosso objetivo aqui, a gente, claro, economiza muito, mas a gente mantém ali um mínimo de conforto que a gente gosta da nossa vida, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber qual que é o custo de vida morando aqui em Cork, na Irlanda. Lembrando que Dublin pode ser um pouquinho mais caro, quanto também pode ser um pouquinho mais barato. Em outras cidades menores da Irlanda pode ser um pouquinho mais barato. E também, voltando ao que eu falei, tudo depende do seu estilo de vida, das suas prioridades. Você pode gastar mais ou menos do que a gente e tá tudo certo.
E deixe aqui nos comentários se você acha que o meu orçamento ele tá muito caro, se ele tá baratinho. E também se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, dizendo se você achou caro ou barato. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo e também de se inscrever no canal se você não é inscrito e de assistir todos os vídeos da série Diário de um Intercambista. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e tchau, até a próxima!